Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos o 32º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 27 até o versículo 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, porque serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos traz um assunto de fundamental importância para a nossa fé cristã, que é sobre a ressurreição dos mortos. Logo a princípio eu quero aqui esclarecer de que os saduceus eram um grupo religioso da época de Jesus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam apenas na lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Estes 5 livros compõem a Torá, a lei de Moisés, a lei do povo de Israel. Eles não acreditavam nos demais livros do Novo Testamento. Já os fariseus acreditavam na ressurreição, porque também tanto acreditavam na lei de Moisés, como também acreditavam nos demais livros do Antigo Testamento, até o livro de Malaquias. Então o que acontece? Os saduceus chegam para Jesus e contam-lhe uma história. Havia uma mulher que ficou viúva, havia 7 irmãos, o primeiro casou com ela, morreu. Então o irmão casou para que preservasse a descendência do falecido. O segundo morreu, o terceiro morreu, o quarto morreu e assim sucessivamente. Os 7 irmãos morreram e por fim morreu também a mulher. Então os fariseus perguntam a Jesus: de quem será a mulher na ressurreição dos mortos, já que os 7 foram maridos da mesma mulher? Então Jesus, ele fala: na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, pois serão iguais aos anjos. Ou seja, Jesus está dizendo: o casamento é apenas nesta vida. Os homens e as mulheres se casam nesta vida, mas na vida futura, na ressurreição, na vida eterna, lá no céu, não haverá casamento. Por quê? Porque serão como os anjos. E ainda Jesus vai mais além, para provar que existe ressurreição dos mortos, porque
no Antigo Testamento, lá na Torá, se a gente lê do Gênesis até o Deuteronômio, realmente nós não veremos nenhuma referência, ou seja, nenhuma referência clara, específica, acerca da ressurreição dos mortos, né? Então, Jesus, para provar que há ressurreição dos mortos, Jesus, ele fala. Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Então veja, Deus, ele é Deus dos vivos. Deus aparece para Moisés na sarça e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os patriarcas, é claro, é óbvio, é evidente que já haviam morrido na época de Moisés há muito tempo, há séculos. Mas Deus, ele mostra a sua soberania quando diz que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando ele diz que é o Deus de Israel. O nome Israel é o nome do patriarca Jacó. O patriarca Jacó, quando lutou com o anjo lá no Vale de Jaboque, e recebeu o nome de Israel. E até hoje os judeus, os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, eles são descendentes dos patriarcas, as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Efraim, Manassés, Dan, Naftali, Gad e Asser. As 12 tribos de Israel levam também o nome dos 12 patriarcas. Eles já morreram, mas a sua memória permanece. Isto nos mostra que, para Deus, mesmo aqueles que morreram, mesmo aqueles que não estão aqui nesta vida, que já passaram por este plano terrestre, eles continuam vivos diante de Deus. Né? Para a gente, nós que estamos aqui no mundo, muitas vezes nós perdemos um ente querido, nós perdemos um parente, e a gente, né, sente a dor da perca, a dor da separação. Mas, para Deus, isto não é nada. Tanto faz você estar vivo como você estar morto, para Deus não significa absolutamente nada, porque para Deus todos estão vivos. Até aqueles que estão mortos, aqueles que estão no paraíso, aqueles que estão no plano espiritual, eles estão igualmente vivos para Deus. Então Jesus, ele, através das Escrituras, através da palavra de Deus, ele prova para os saduceus de que existe sim a ressurreição dos mortos. E esta é a nossa esperança. Como vai dizer São Paulo lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, São Paulo fala sobre a ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que tiverem o privilégio de estarem vivos na época, quando, no dia que Jesus vier de volta para arrebatar a sua igreja, o seu povo, serão transformados. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Será um corpo santo, incorrupto, um corpo imortal, um corpo que não provará mais da morte, da doença, dos sofrimentos provocados, advindos do pecado original, do pecado de Adão. Tudo isso, caríssimos irmãos e irmãs, nos é conferido através de Jesus, através da nossa salvação. Então que hoje, este evangelho de hoje, sirva para aumentar a nossa fé. Que a nossa fé seja vivificada, que a nossa fé seja a cada dia, a nossa esperança seja vivificada, restaurada. Que a nossa fé aumente a cada dia. Que um dia nós nos encontraremos com Cristo e que aqueles que já partiram desta vida, aqueles que partiram em Cristo, eles irão ressuscitar para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.